Quando pensamos na Rússia hoje, lembramos de uma potência mundial, mas no começo do século XX, a Rússia era um país extremamente desigual. A maior parte da população vivia no campo, em condições miseráveis. Hoje vamos entender como a Revolução Russa mudou não apenas a Rússia, mas o mundo inteiro. A Rússia era governada pelo Nicolau II em um regime absolutista. A economia era agrária e atrasada, enquanto outros países europeus já se industrializavam rapidamente. Os camponeses viviam na miséria e os operários enfrentavam longas jornadas, baixos salários e condições precárias. Além disso, havia forte repressão política e enorme desigualdade social, aumentando a revolta da população contra o governo. Em 1905, milhares de trabalhadores e camponeses marcharam pacificamente até o palácio de Nicolau II para pedir melhores condições de vida, redução da fome e mais direitos. No entanto, o governo respondeu com violência, ordenando que soldados atirassem contra a multidão. Centenas de pessoas morreram ou ficaram feridas. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. As ideias do marxismo começaram a se espalhar pela Rússia. Nesse contexto surgiu o Partido Operário Social Democrata Russo, que mais tarde se dividiu em dois grupos. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, defendiam uma revolução imediata e um partido disciplinado. Já os mencheviques acreditavam em mudanças mais graduais e na participação de diferentes grupos políticos. A participação da Rússia na Primeira Guerra agravou a crise econômica do país. Em fevereiro de 1917, trabalhadores e soldados começaram grandes greves e protestos nas ruas de Petrogrado. Aos poucos, o próprio exército passou a se recusar a defender o governo. Sem apoio popular e militar, Nicolau foi obrigado a renunciar. Após a queda dele foi criado um governo provisório liderado por políticos liberais da burguesia e, mais tarde, por Alexander Kerensky. Mencheviques e socialistas moderados apoiavam o governo, acreditando que a Rússia ainda precisava passar por uma fase capitalista antes do socialismo. Porém, o governo decidiu manter o país na guerra, agravando a fome, a inflação e a crise social. A população ficou cada vez mais insatisfeita, fortalecendo os bolcheviques. Surgiram então os sovietes, conselhos formados por operários, soldados e camponeses, que organizavam greves, protestos e decisões políticas. Esses grupos representavam a participação popular e ganharam muita força em várias cidades russas. Nesse contexto, Vladimir Lenin voltou do exílio e apresentou as Teses de Abril. Suas propostas defendiam paz, pão e terra, a saída imediata da guerra, a distribuição de terras aos camponeses. Com o crescimento dos bolcheviques, ocorreu a Revolução de Outubro e a tomada do poder. Logo depois começou a Guerra Civil Russa, conflito entre bolcheviques e seus opositores. Neste contexto é criado o Exército Vermelho por Trotsky durante essa guerra. Em 1918, Nicolau II e sua família foram assassinados. Sua esposa e seus filhos foram levados para o porão da casa onde estavam presos. Lá, toda a família Romanov foi executada por soldados ligados ao governo bolchevique. Lenin cumpriu uma de suas principais promessas: retirar a Rússia da guerra. Em 1918, foi assinado o tratado com a Alemanha, encerrando a participação russa na guerra, apesar da perda de territórios. Após a vitória bolchevique na Guerra Civil, foi criada, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para recuperar a economia destruída pelos conflitos, Lenin implantou nova política econômica, permitindo pequenas atividades privadas e estimulando a produção agrícola e comercial. Após a morte de Lenin em 1924, causada por derrames cerebrais, iniciou-se a disputa pelo poder entre Stalin e Trotsky. Stalin derrotou seus adversários, expulsou Trotsky e consolidou seu poder. Em 1940, Trotsky foi assassinado no México por um agente stalinista, com um golpe de picareta, fortalecendo ainda mais o domínio de Stalin. Este implantou os planos quinquenais para acelerar a industrialização e promoveu a coletivização das propriedades agrícolas, obrigando os camponeses a trabalhar em fazendas coletivas controladas pelo Estado. Essa política gerou forte repressão,
muitos perderam suas terras, foram perseguidos, presos ou enviados para gulaguis, os campos de trabalho forçados soviéticos. Estima-se que mais de 18 milhões de pessoas passaram por esses campos, e cerca de 1,5 a 2 milhões de pessoas morreram devido à fome, frio, doenças, violência e trabalho exaustivo. Os gulags tornaram-se um dos maiores símbolos da repressão stalinista. Aconteceu também entre 1932 e 1933, na Ucrânia, o Holodomor, onde milhões de pessoas morreram de fome. Os russos confiscavam alimentos e controlavam rigidamente a produção agrícola, enquanto muitos camponeses eram perseguidos por resistirem às políticas do Estado. O jornalista Gerrit Jones viajou pela Ucrânia e denunciou ao mundo a fome e o sofrimento da população, história retratada no filme A Sombra de Stalin. Ele foi morto na Mongólia, e há suspeitas fortes de que os comunistas o mataram. Porém, o correspondente do jornal New York Times, Walter Duranty, minimizou a tragédia do Holodomor e defendeu o governo soviético em suas reportagens. Neste contexto, a Europa passava por uma grave crise econômica e política. Após a Primeira Guerra, nesse contexto, surgiram regimes totalitários de extrema-direita, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Esses governos defendiam nacionalismo extremo, militarismo, perseguição aos opositores e combate ao socialismo. O crescimento dessas tensões internacionais contribuiu para o início da Segunda Guerra. Antes da guerra, soviéticos e nazistas assinaram acordo de não agressão. O tratado também possuía cláusulas secretas que dividiam áreas de influência no leste europeu, incluindo partes da Polônia. Neste contexto, os soviéticos fizeram o massacre de Katyn, onde 22 mil oficiais foram executados. Neste contexto, destacou-se Lavrent Beria, chefe da polícia secreta soviética. Beria foi responsável por perseguições, prisões, torturas e execuções em massa, além de supervisionar os gulags. Também é acusado de abusos e crimes sexuais contra diversas mulheres. Após a morte de Stalin, Beria perdeu apoio político, foi preso e executado em 1953. Em 1941, Adolf Hitler invadiu a União Soviética e provocou enorme destruição e cerca de 27 milhões de mortes soviéticas entre civis e militares. O Exército Vermelho resistiu e derrotou os nazistas em batalhas decisivas, como a Batalha de Stalingrado. Os soviéticos foram ao encalço nazista até Berlim, marcando definitivamente o fim nazista. Após a vitória, a União Soviética ampliou sua influência sobre o leste europeu. Para integrar economicamente os países socialistas, a União Soviética criou o Comecon, organização que coordenava a cooperação econômica entre os membros do bloco socialista. Já em 1955, a União Soviética liderou a criação do Pacto de Varsóvia, uma aliança militar formada pelos países socialistas do leste europeu. Essas organizações consolidaram a influência soviética sobre o bloco socialista durante a Guerra Fria. Após décadas no poder, Stalin morreu em 1953, após sofrer um derrame cerebral. Sua morte encerrou um dos períodos mais repressivos da história soviética. Depois disso, iniciou-se uma disputa pelo comando soviético vencida por Khrushchev, que iniciou a desestalinização, criticando os abusos, perseguições e crimes cometidos durante o stalinismo. Em um vídeo próximo, falarei de Khrushchev, por isso se inscreva e ative o sininho. Te aguardo no próximo vídeo.